Muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Eu sou o pônio, mas eu era um peixe. I'll just die if I don't get this recipe. O mundo vai explodir! Se tiver de sapato não sobra! Pode sobrar, não pode sobrar! Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Será que é uma pessoa só? Não, Claire, é todo um coral mormon fazendo as ligações obscenas de Natal. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, eu sou a Bia. E também... Oi, eu sou a Leti. Ô Leti, como é a sua primeira vez, você podia se apresentar pra gente? Oi, eu sou a Leti, eu gosto muito de cinema japonês e idols. É especialista em cinema japonês, e em especial do Sion Sono, né? Sim, ele é meu diretor favorito. É meu também, então assim, a gente se conheceu por causa dele lá no Letterboxd, e ela já me apresentou vários filmes dele que eu não tinha acesso. E aí, como eu reparei que ela gostava dos filmes que a gente vai tratar, eu chamei ela, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa saga, esses 3 filmes que são tão interessantes. O tema da semana é sobre a série chamada Female Prisoner 701 Scorpion, mais especificamente os dirigidos pelo Shunya Ito, que são os primeiros 3. Mas antes de a gente começar a falar da série em si, eu gostaria de traçar um histórico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos que dizem respeito a essa série. Eu comprei um livro, na virada do ano, fiquei até surpreso que chegou logo assim, que se chama Tokyo Grindhouse, Volume 1, Pink Violence, Bad Girl Cinema, escrito pelo Jack Hunter, e ele fornece um histórico das origens, né, desse subgênero, né, do Pink Violence, com várias indicações de filmes que eu não conhecia, né? Ele começa assim, né? As raízes da conjugação de mulheres com violência no cinema exploitation japonês podem ser encontradas nos filmes produzidos pela Shintoro Corporation nos anos 50. Depois de experimentar dificuldades iniciais, né, a Shintoro, fundada em 1947 como uma dissidente da Toho, descobriu que a nudez feminina era uma maneira certa de vender filmes. Essa direção foi estabelecida por Mitsuko Okura, que foi contratado como chefe de produção em 1955 e trouxe a mentalidade do exploitation para a companhia. Depois de testar o mercado com filmes sobre mergulhadoras de pérolas em topless, né, como O Conflito da Carne, de 56, e Girl Diver Trembles in Fear, de 57, a Shintoro avançou com filmes nos quais as garotas seminuas eram vítimas de violência, como Military Policeman and the Dismembered Beauty, de 1956, e Nude Actress Murder Case 5 Criminals, de Teruo Ishii, de 1957. Talvez, contudo, o mais significante desenvolvimento foi a introdução de filmes que tinham mulheres violentas e delinquentes, como o filme Oden Takahashi The Poisoner, de 58, um estudo de caso sobre uma notória assassina. Essa direção deu origem a uma série de filmes de mulheres da Yakuza, chamada Queen Bee. Essa série incorporava elementos-chave da criminalidade feminina, prostituição, gangue, prisões femininas, lançando os fundamentos para o Bad Girl Cinema se desenvolver na década seguinte. A Toei, na época, contribuiu com 2 filmes da série Bad Angel. A Shintoro faliu em 61 e os diretores, como o Teruo Ishii, acabaram indo para a Toei. O site Pen vai dar uns números interessantes sobre a quantidade de filmes rosa, né, dos Pink Film, que eles chamam, lançados na época. Essa produção em massa, né, se mostrou prolífera, passando de 4 filmes em 62 para 58 em 64 e atingindo
um pico de 250 em 69. No início da década de 70, o Pink Film, o Pinkweiga, era considerado um fenômeno social altamente transgressivo. O governo japonês aproveitou os Jogos Olímpicos de 1964 para criar uma imagem apresentável do Japão e decidiu limpar o país. Stripteases e filmes estritamente pornográficos foram, portanto, proibidos, o que levou a um aumento considerável na popularidade do Pink Film. O gênero evitou a censura, incluindo cenas de sexo, mas sem entrar no campo da pornografia. Este estado intermediário também é expresso na mensagem oculta dos filmes. A maioria destacou os prazeres proibidos, mas também expressou uma crítica subversiva implícita à sociedade japonesa, que foi considerada sufocante e hipócrita. Aí, do final da década de 60 até o começo dos anos 70, né, tanto a Toei quanto a Nikatsu lançaram filmes de garotos motoqueiros, em especial os da série Delinquent Girl Boss da Toei, que vai dar origem ao chamado Toei Pink Violence, e o Stray Cat Rock da Nikatsu, com uma atriz chamada Meiko Kaji. Então, eu não vi muitos filmes de Pink Violence. Na verdade, a maioria que eu vi foram da Sasori, e eu vi um só da série Girl Boss, Sukeban. Então, assim, todos que eu vi são muito bons, eu gostei muito. Mas eu não tenho, assim, um grande conhecimento. Teve muito filme nessa série e eu comecei a ver recentemente, tirando os da Sasori que eu já tinha visto. Você viu, foi o último do Delinquent Girl Boss? Não, eu vi o primeiro que foi lançado, mas me falaram que não tem uma ordem específica para se ver, não. Não tem, os filmes são diferentes. É que nem o Stray Cat Rock. Stray Cat Rock me surpreendeu que no segundo filme a personagem da Meiko Kaji é uma outra personagem diferente. Aí que eu entendi, falei assim, não, são histórias diferentes. Eu perguntei porque eu vi o último da série do Delinquent Girl Boss, que é aquele Worthless to Confess, Worthless of Penance, Unworthy of Penance. Tem várias traduções, eu não tenho condição de falar o nome original. Que eu acho barato. Você viu aquele Assassination Nation, aquele filme americano? É? O recente, com a Bella Thorne? Exatamente. Sim, eu vi. Então, aquela cena, que tem uma determinada cena no filme em que as personagens principais estão de um casaco, né, de um sobretudo vermelho, assistindo a um filme. Então eu fui atrás, na verdade meu contato com Pink Violence surgiu por causa desse filme, porque eu vi as personagens assistindo a esse filme. Aí eu falei assim, quero saber que filme é esse. Aí fui atrás, aí vi, e aí comecei a ver os filmes e acabei indo para os filmes da Sasori. Então, como eu falei, a série Stray Cat Rock da Nikatsu, né, foi estrelada pela Meiko Kaji, né, que a Meiko Kaji nasceu em 24 de março de 1947. Ela é da idade da minha mãe. Após se formar na Yakumo Academy High School em Meguro, Tóquio, Japão, em 1965, ela começou a trabalhar na indústria cinematográfica com seu nome verdadeiro, Masako Ota, no estúdio Nikatsu. Em 69, ela apareceu em Nihon Zankyoden, um dos filmes dirigidos pelo Masashiro Makino, que reconheceu sua habilidade de atuação e deu a ela o nome artístico de Meiko Kaji, né? Em 1971, a Meiko Kaji muda da Nikatsu para a Toei, porque ela já estava tentando desviar a carreira dos filmes roman porno, pelos quais o estúdio logo se tornaria famoso. Tendo já conquistado uma reputação agressiva por seus papéis em Blind Woman's Curse e na série Stray Cat Rock, né, ambos de 1970, ela teve a certeza que a nova casa seria seu bilhete para a liberdade. Eu posso só fazer um adendo ao que você falou sobre ela? Ela fugiu do roman porno, mas ela caiu num outro gênero muito complicado, né? Mas foi uma coisa até que eu não sei se você mandou ou se eu tinha visto em algum lugar, que ela fugiu por um motivo e o artigo fazia esse adendo que, tipo, não adiantou muito fugir porque era uma tendência da época mesmo.
né? Então, os filmes de exploitation era o que estava dominando o mercado na época. E ele traduzia muito, assim, os homens brancos sempre tiveram, sempre comandaram, né? Qualquer indústria, principalmente não, mas qualquer indústria, inclusive o cinema, só que nessa época era muito mais. Então, assim, não adiantou muito ela fugir de um estilo para o outro, porque o problema era estrutural, né? Era generalizado. O problema é que os filmes exploitation isso é uma coisa que quando a gente estava falando no nosso episódio sobre filme B, dei uma lida, e aí eles falam que o exploitation ele chegava a ter recursos mais baixos até do que os filmes B. E os filmes exploitation, a gente pode defini-los, né, da seguinte maneira: como eles não tinham um ator famoso ou um diretor famoso que estaria ligado ao projeto, eles tinham um tema que eles podiam usar, que eles podiam apelar para ele, né? É o que eles chamam em inglês de exploit, por isso que é exploitation. E dentro do exploitation a gente vai ter o blaxploitation, o non-exploitation, o sexploitation e por aí vai. Coisas que tinham principalmente nos anos 70, né? Os anos 70 foi o ano que mais floresceu esse tipo de cinema. E uma coisa que eu acho curiosa é que apesar de todos os problemas que o exploitation tem, eles ainda assim sucedem em alguns aspectos que boa parte dos filmes hollywoodianos não conseguem. Por exemplo, eu fiz uma conversa aleatória há quase 2 anos sobre como os filmes exploitation dos anos 70 eles passam nos testes de Bechdel. E assim, parece tão difícil para um filme, uma comédia romântica, por exemplo, passar nesse teste, e esses filmes passavam. Eu acho que diz muito não apenas dos filmes do exploitation, mas principalmente das nossas comédias românticas. Quer dizer, das comédias românticas de Hollywood. Você sabe qual que é esse teste, né? Sei. Eu tô tentando pensar se os filmes dessa semana eu teria que olhar de novo o teste, né? Mas eu não. O teste dessa semana, não sei se passam. Passam. O teste é ter pelo menos 2 personagens com nome. Uhum. Essas 2 personagens elas conversam entre si sobre algum assunto que não seja um homem. Então talvez o teste esteja defasado. Não, sim, é isso. Eu acho que talvez o teste esteja defasado. Ele passa, o filme passa por ele, mas talvez só esse teste não seja mais suficiente para definir nada. Ou então, o problema é que talvez esse teste seja mais focado nos filmes mainstream, que tem essas dificuldades, do que necessariamente os filmes exploitation. O cinema exploitation acaba tendo outros problemas. Posso só falar uma coisa? Não, é que existem outros testes similares ao de Bechdel. Tem alguns outros para igualdade de gênero. Só que eu não sei os nomes, eu já li sobre isso, só que eu sei que existem outros. Tem uns 7, 8 até. Aí eles são meio diferentes. Vamos falar um pouquinho então sobre esse gênero, né, que é o filme de mulheres nas prisões, que é o Women in Prison, né? Eu acho que o mais antigo que eu vi é um filme chamado A Margem da Vida, que se chama Caged, né, que é do John Cromwell com a Eleanor Parker e a Agnes Moorehead. E o que me chama a atenção, acho que foi no mesmo texto que a gente viu essa questão da Meiko Kaji, é que é um texto da Willow Maclay, né? Os filmes, a dinâmica desses filmes é a dinâmica do estupro, né? Você, no caso do sistema prisional, você tem uma perda de uma autonomia corporal nas engrenagens da violência autoritária sob o pretexto de reabilitação. E isso me lembra o texto da Carol Clover, que a gente falou quando a gente falou sobre slasher. Essas cenas de degradação das mulheres, ela se assemelha muito com o que a Carol Clover vai falar no livro dela, principalmente na questão dos Rape and Revenge movies,
que ela vai falar que no caso do estupro, e tem algumas cenas de estupro, né, elas são apresentadas como atos assexuais, né, que homens parecem cometer muito mais por seu próprio prazer, pela sua própria edificação, do que pelo prazer físico, por assim dizer, né? E eu não sei, muitas das cenas dos filmes, né, são violentos, né, principalmente em relação ao que a Sasori passa, mas não me parece, prima facie, que é para transmitir um sentimento de prazer. Muito pelo contrário, né? O que eu sinto vendo o filme é a identificação com ela, né? Me lembra muito o que acontece, assim, o tratamento, né, principalmente tem uma determinada cena no segundo filme em que me lembra aquela cena lá da Paixão de Cristo, né? Quando ela está amarrada a um tronco de árvore, né, carregando. Então é uma coisa para muito mais fortalecer a identificação com ela do que para fazer ela como objeto. Eu não sei, eu sou homem, então, mas eu não percebo que, no caso dela em específico, não sei se rola objetificação. Eu acho que é uma objetificação num outro nível que não é necessariamente uma objetificação sexual, embora ela ocorra, assim. Realmente não é muito sexual, embora tenha exploração desse lado, não é realmente eu não acho que é uma exploração somente dessa questão sexual. Eu acho que é uma objetificação no sentido dela, é um objeto, ela é tratada ali como um lixo, sabe? Ela não tem, tirando isso que é uma coisa que eu vou falar depois quando a gente estiver debatendo mais os filmes, ela não tem muito um desejo ou uma vontade própria. Ela vai sendo levada pelos acontecimentos ali, sabe? Então, tipo assim, os acontecimentos, né, os atos dela, eles são desencadeados por ações de homens. Você não sabe. O que você sabe dela, além daquilo ali que aconteceu, de que ela foi enganada, de que ela foi abusada, de que ela foi isso? A gente não sabe nada. Então, assim, não é um personagem muito bem trabalhado, né? Ele não tem muita dimensão ali. E aí, sobre o que essa questão toda que a gente estava falando, me perdoem se eu estiver sendo ou se eu estiver um pouco confusa, mas é porque tem muita coisa passando na minha cabeça. Mas, assim, o que a gente está falando, e o que eu acho que muita gente pode falar, pode parecer uma crítica anacrônica, porque a gente está falando de um filme dos anos 70, a mentalidade era outra, em teoria, blá, blá. Mas, assim, a arte está aí para provocar questionamentos, e se uma prática continua sendo, enfim, praticada até os dias de hoje, no caso, essa prática é a violência contra a mulher como dispositivo narrativo, né, como recurso narrativo, então é natural surgir, para mim, esses apontamentos e esses questionamentos, assim, do porquê que a gente continua consumindo, do porquê que a gente continua gostando desse tipo de filme. Quando eu falo que continua, porque eu fiquei pensando sobre, depois de ver o segundo filme, assim, eu fiquei pensando que a gente tem isso de forma um pouco mais diluída hoje em dia, esse debate sobre a exploração da violência contra a mulher nos filmes e séries e tal. É uma coisa que é um debate que continua sendo abordado até hoje. A gente continua falando disso, só para lembrar, assim, Kill Bill o Kill Bill foi inspirado nessa, não sei se estou enganada, mas foi inspirado nessa série de filmes, no Female Prisoner, e você tem essa exploração muito... Eu vou falar um pouco, daqui a pouco, um pouco sobre o que eu achei diferente entre Kill Bill e essa outra série. Mad Max, que é um filme super ocidental e novo, assim, o último Mad Max que eu tô falando, o Fury Road. Você tem a Furiosa e as mulheres sendo ali violentadas e escravizadas e tal. Tem essa exploração ainda, né? A Furiosa, ela só vira furiosa por tudo que aconteceu com ela.
Game of Thrones também, uma série super ocidental também, uma coisa super atual. Não sei se vocês assistiam, mas a gente teve o estupro da Sansa Stark, que foi o catalisador para ela virar, tipo, fodona, sabe? Então, assim, acontecia nos anos 70 e ainda acontece hoje, talvez não de forma tão chocante quanto nesses outros filmes, mas isso acontece ainda hoje, sabe? E a diferença, dando só uma breve pincelada, assim, uma coisa que eu acho que a gente pode aprofundar depois, é que o que eu senti assistindo os filmes é que tipo assim, a violência, e são cenas muito fortes, assim, eu achei muito forte, contra a mulher, ela é muito mais explorada do que a vingança em si. É tudo muito gráfico quando você está violentando ou espancando as mulheres, e aí quando ela se vinga, é tudo muito misterioso, assim. Tipo, ela entra no elevador, ela sai, o cara tá morto. Sabe? Tipo, o que ela fez? Por que mostraram tanto quando ela estava sendo agredida ali e ele não? Sabe? Isso me lembrou, você falou da Carol Clover e me lembrou um pouco, porque assim, quando a gente vê, talvez eu esteja falando uma grande besteira aqui, mas quando a gente vê esse tipo de filme em que o homem quer se vingar de um grupo por alguma coisa, você não vê ele passando por todo esse sofrimento que essa personagem passou, ou que essas personagens nesse tipo de filme passam, entendeu? Então, tipo assim, me lembrou muito a questão da Carol Clover, e até ela fala um pouco sobre isso quando ela fala dos filmes slasher, que, tipo assim, esse sofrimento masculino, ele não é explorado, é só o sofrimento feminino, o corpo feminino é o objeto nesse sentido. Entendeu? Então, assim, eu fiquei com essa coisa. E, assim, eu vou falar que hoje eu dei uma procurada sobre o que as pessoas, no geral, achavam sobre esse filme. Assim, e eu vi muitos caras falando que a personagem era fodona, era durona, era resiliente. Caralho, mas os homens, nos filmes, que são considerados fodões, durões e resilientes, eles passam por muito menos coisa do que isso. Sabe? Então tem uma diferença de peso aí, sabe? E ela não é só durona, fodona e resiliente, ela foi abusada demais o filme inteiro, assim. Eu só queria fazer essa colocação. Enfim, podemos continuar. Eu só queria falar que o que você falou me lembrou muito de um filme japonês de animação chamado Kanashimi no Belladonna, que... Isso, é verdade. A gente falou desse filme lá no nosso episódio número 38. Você lembra, Bia? Ah, sim. Eu lembrei muito desse filme, inclusive, quando eu estava assistindo. O que você me falou me lembrou muito desse filme. Ela sofre muito. Uhum. Pra ela ser poderosa, ela teve que sofrer tanto, mas tanto, que é uma coisa que é inimaginável. Porque, por exemplo... Se o filme fosse feito com um homem, provavelmente ele seria magoado por alguém ou, tipo, no máximo apanhado. Mas quando é com uma mulher, ela tem que sofrer abuso ou muitas coisas pra ela ser poderosa e se vingar. Isso é muito ruim. Ou roubarem o cachorrinho dele, né? Matarem o cachorrinho dele. Tipo... Não, é isso. É muito bizarro que a força feminina, na visão dos homens, ela precise... E homens eu falo não os indivíduos, mas a instituição, sabe? Ele precisa ser tão abusada, assim, tipo assim, se você sobreviver ao que eu tô fazendo contigo, aí tu é fodona, sabe? Não é bem assim, entendeu? Eu acho que é essa exploração que coloca a mulher no papel do objeto que se fala, sabe? Não é uma objetificação necessariamente sexual, até porque eu não sei, pra mim nunca essas coisas têm a ver exatamente com sexo. É dominação, sabe? Então, eu acho que é essa a objetificação no caso. E sim, lembrou muito a tragédia de Belladonna, inclusive aquela... Eu acho que era uma condessa, uma rainha, né? No tragédia de Belladonna. Me lembrou muito aquela mafiosa do terceiro filme, que
que me proporcionou algumas das piores cenas nesse terceiro filme, que foi o Beast Stable. E me lembrou muito, realmente. Quando você falou em objetificação, eu lembrei daquele artigo da Laura Mulvey chamado Visual Pleasure and Narrative Cinema, em que ela estabelece o que é o male gaze, e aí ela fala que o male gaze se apresenta de duas maneiras, né? Você tem aquela chamada fetichista escopofílica, em que o corpo da mulher é objetificado em todo ou em parte, mas você tem também a modalidade sadística voyeurística, em que o prazer se dá, o gaze, né, se regozija com o sofrimento da mulher. Mas eu sempre penso, né, justamente quando a Laura Mulvey fala disso, ela vai falar da punição da femme fatale, né, que é aquela mulher que está sempre prejudicando o personagem principal lá dos filmes noir, e aí no final ela recebe a sua punição, né? Eu não consigo pensar que há um determinado prazer do male gaze no campo de ver uma pessoa que é inocente sendo punida, né? Ficou claro, não? Vamos começar então a falar sobre os filmes, porque assim, eu não sei, mas uma coisa que as pessoas chamam a atenção é que o que torna esse filme diferente dos outros filmes de mulheres em prisão é justamente a estética dele. É justamente algumas escolhas estéticas feitas pelo Shunya Ito, né, que foi assistente de direção, acho que de 7 filmes do Teruo Ishii, que ele fez, né, que trabalhou com a Meiko Kaji lá no A Maldição da Mulher Cega, e ele faz algumas escolhas que são, esteticamente falando, que são interessantes. Eu acho que a gente pode abordar isso quando a gente for falar lá dos filmes. A gente pode começar então a falar dos filmes? Então, agora que a gente falou da série como um todo, vamos explorar um pouquinho os filmes. O que vocês acham? Então a gente vai conversar sobre o primeiro filme, mas antes vamos ouvir o trailer. Então, o primeiro filme é o Female Prisoner 701 Scorpion. Ele foi dirigido pelo Shunya Ito com roteiro de Fumio Konami, Hiro Matsuda e baseado no mangá Toru Shinohara. O filme é estrelado por Meiko Kaji, Ri Yokoyama, Isao Natsuyagi e Fumio Watanabe. Depois de ser cruelmente presa por um detetive desonesto chamado Sugimi, a quem ela amava, Nami Matsushima é condenada a cumprir pena em uma prisão feminina administrada por guardas masculinos sádicos. Então, como você havia falado antes, embora eu tenha ficado claramente um pouco incomodada assim, com o tema e tal, é uma coisa que eu fiquei muito impressionada e que provavelmente vai me fazer assistir mais vezes esse filme. Todos esses filmes, na verdade, são as escolhas visuais, assim, as escolhas estéticas que eu achei maravilhosas. Eu acho que a gente vê isso ainda mais nos outros filmes, mas eu gostei muito
do visual do filme, inclusive, assim, os planos são muito bem pensados, eles são muito, toda a movimentação de personagem, o quadro, né, tipo, a composição do quadro é muito boa, e principalmente foi uma coisa que eu realmente fiquei muito enlouquecida, foi a fotografia desse filme. Eu não tô lembrando agora, porque eu vi os filmes um atrás do outro, mas é nesse filme que tem aquela perseguição dentro do banheiro feminino, não é? E aquilo é muito lindo. Aquilo tipo, eu fiquei louca com aquela cena que muda a fotografia e muda a expressão, né? Muda a caracterização dela. E eu achei maravilhoso demais aquilo. Foi o que mais me chamou a atenção depois da violência, foi a estética e principalmente essa cena. Primeira vez que eu vi esse filme realmente me chamou muita atenção, aquela maquiagem, né? Uma coisa que lembra um pouco o Kabuki, né? O teatro Kabuki, né? Que a Masaki, né? Vai perseguindo a Nami e aí muda, a fotografia fica meio azulada, né? Fica uma luz azul em cima dela, ela parece um fantasma atacando a personagem principal. Mas antes de falar mais sobre isso, eu gostaria de falar sobre algumas coisas que aconteceram antes, né? Principalmente o uso de símbolos nacionais nesse filme, né? Você repara que a quantidade de bandeiras japonesas que tem, e às vezes em que ele acaba construindo em cima, né? Você lembra aquela cena, a cena do flashback, em quando ela perde a virgindade pro Sugimi, né? Que aí o sangue, né, acaba num lençol branco, acaba gerando a bandeira do Japão, né? Eu acho que esse filme também ele vai comentar sobre ele está fazendo alguma questão em relação à autoridade, né? No final dos anos 60, começo dos anos 70, houve no Japão uma série de protestos, né, chamados protestos da AMPO, que uma das causas da manifestação era justamente o artigo 9º do Tratado de Paz entre o Japão e os Estados Unidos, no qual se definia que a defesa do Japão seria feita pelos militares americanos. Junto com isso, né, aquela questão que a gente falou, que nas Olimpíadas de 64 em Tóquio, a censura aumentou bastante em relação a filmes, né? Então eu acho que ele está querendo falar sobre isso, né? Eu conheço pouco da cultura japonesa para falar, mas eu sinto que ele está querendo falar sobre algum problema que a sociedade japonesa vivia na época. Sim, como você, eu não sou muito conhecedora da cultura ou da história japonesa, mas eu tive esse sentimento. A gente pode falar também que o filme é baseado numa história em quadrinho, né? Num mangá. Isso. O primeiro filme só que é baseado, o resto é história original. O mangá, eu comecei a ler, só que começa do mesmo jeito que o filme. Não exatamente do mesmo jeito, mas tem a mesma história, só que com o passar do tempo já é uma coisa diferente. Já muda, assim, tem mais humor, tem várias coisas diferentes. A Sasori é um pouquinho diferente, ela é até manipulativa em algumas cenas. Então, os filmes, tirando o primeiro, são bem diferentes do mangá. Dizem também que, eu também não li, mas a personagem principal é loura e falava bastante, né? Você falou, ela é bem manipulativa, e aí eu acho que foi justamente o Shunya Ito e a Meiko Kaji que resolveram modificar o personagem. Eu li, eu não sei até quanto procede, que foram filmadas mais falas, ela fala muito pouco, né? E foram filmadas mais falas, teve mais diálogo e eles resolveram cortar e trocar mais pela expressão dos olhos dela, assim, tipo, como se os olhos passassem toda a revolta, né, tudo aquilo que ela estava sentindo. Eu vejo muitos olhos em filmes japoneses, assim, eles tentam passar alguma coisa com os olhos. Eu não sei se tem algum significado, mas, por exemplo,
E o chamado e o grito sempre tem alguma coisa a ver com os olhos. Os olhos sempre passam uma atmosfera sombria do que está acontecendo. Então eu acho que talvez eles quiseram demonstrar o que ela sentia pelos olhos e não pela fala. Sim. Mas no mangá é um pouquinho diferente. Você falou isso, daí eu lembrei que nesse texto, né, da Willow Maclay, é que ela vai falar, né, que os olhos dela meio que são um contraponto ao male gaze, né? É ela olhando de volta pro público que está objetificando ela. Aquela cena do flashback, vocês gostariam de comentar sobre ela? Além daquela cena inicial, né, da bandeira do Japão, né, tem algumas outras coisas muito interessantes, né? Aquele troço do cenário que gira, né, tem para marcar a passagem do tempo, né? Você tem o namorado dela rindo porque encontrou os narcóticos, aí a parede gira e aí acaba mostrando ele conversando com o cara da Yakuza. É bem teatralizado, né? Eu acho que isso acompanha bastante essa questão da iluminação mais dramática. Uma outra cena que eu achei um barato, que foi aquela cena que ela tá deitada no chão e o chão fica vermelho. Fica vermelho. É maravilhoso aquilo. E essa cena com o background vermelho e uma luz azul, né, ela me lembra muito aquele filme Jigoku do Nobuo Nakagawa, que tem algumas escolhas muito parecidas. Tem uma estética, tem uma fotografia muito parecida com essa do filme. Esse filme é bárbaro também. É outro que eu acho que a gente pode traçar algumas escolhas, porque do diretor nesse filme e em outros filmes, né, da tradição cinematográfica japonesa, né? É certo que assim, ele vai falar, né, em entrevista, que as grandes influências deles foi o Gabinete do Dr. Caligari, até mesmo o Buñuel, né? Mas a tradição cinematográfica japonesa está lá também, né? Uma outra coisa que eu achei fantástico também é como a Bia tinha falado, a questão da iluminação, é justamente no início do motim, né? No início do motim, né? Que o céu fica vermelho. Fica alaranjado, né? Que realmente aquele céu ficou muito bonito. Antes de a gente passar para o próximo, eu gostaria de comentar, né, das influências que esse filme teve para o cinema, né? Como a Bia falou, né, que esse filme foi citado no Kill Bill, do Tarantino. Teve música da Meiko Kaji no Kill Bill, que ela canta, porque ela também é cantora, né? Então, músicas dela tocaram em Kill Bill também. Já que você falou em Kill Bill, uma coisa que eu até ia falar antes, eu acabei esquecendo de falar, é que tem uma diferença para mim, embora Kill Bill tenha se baseado nele, né? Embora o Tarantino tenha se baseado nele, é que em Kill Bill você já vê a saga da Beatrix Kiro atrás do Bill e matando as pessoas. E o que você vê de sofrimento dela, você vê em flashback, não é tão explorado assim também, né? Eu acho que eles dão mais ênfase na jornada dela mesmo do que no sofrimento dela. E aí nisso daí tem mais a ver com o próprio Lady Snowblood, que é justamente a jornada. A Meiko Kaji, depois de fazer essa série, ela acaba indo fazer 2 filmes, né, em que é de vingança também, e o sofrimento que não é nem que ela passa, que os pais dela passaram, está em flashback, e a história principal é justamente ela buscando vingança às pessoas que fizeram maldade com os pais dela. Então agora a gente vai falar sobre o segundo filme, o Jailhouse 41. Mas antes, vamos ouvir o trailer.
Ok, a ficha técnica. Ele foi dirigido por Shunya Ito, com o roteiro de Fumio Konami. O filme é estrelado por Meiko Kaji, Fumio Watanabe e Yuki Kagawa. A Matsu, conhecida pelos prisioneiros Escorpião, é trancada nas entranhas da prisão como vingança por interromper o bom funcionamento da prisão e por seu ataque desfigurante ao diretor. Concedido um dia de relaxamento devido à visita de um dignatário, ela se aproveita e volta a atacar o diretor. Isso leva a punições e humilhações brutais, mas a punição dá a ela a oportunidade de escapar junto com outras 6 prisioneiras. Sua fuga surreal da prisão coloca os condenados contra os guardas, o diretor e umas às outras. Eu achei que justamente o sucesso do primeiro filme, né, tanto que ele era o filme B em muitas sessões, e aí com o sucesso ele acabou passando para o filme principal, né? Eu acho que esse sucesso do primeiro filme deu ao Shunya Ito a possibilidade de ele ser mais ousado, né? Eu reparei que nesse filme ele resolveu aumentar ainda mais, né, o trabalho que ele faz com a fotografia. Você tem logo no começo, você tem uma composição ótima. Tem uma cena em que ela está na solitária e o diretor vai visitá-la, e aí você tem uma cena, e aí você tem ela enorme à esquerda, deitada, e ele pequeno à direita, né? É praticamente como se fosse um split diopter, né? Eu falei lá no episódio, acho que foi 28, que o Brian De Palma tinha inventado, mas não. Brian De Palma foi a pessoa que mais fez uso do split diopter, mas o split diopter já existia, tanto que o Shunya Ito acaba usando essa técnica. Uma outra coisa também que eu achei interessante foi justamente que o discurso, mais uma vez, né, você tem o discurso bonito da ressocialização e que acaba num instante, né? Lá no primeiro, né, o filme começa os agentes penitenciários sendo condecorados pelos méritos dele, mas aí você vê que ao longo do filme que eles são os bichos. A mesma coisa aí, né? Você tem um discurso bonito, né? O dignatário aparece, fala que vai ressocializar as presas, que se ela trabalhar bastante ela vai ser um membro útil à sociedade, mas foi uma coisa, né, que foi a Sasori atacar o primeiro guarda, que ele já se destempera, e aí acaba a festa e acaba o discurso. Você falou dessa questão do que ele se jogou um pouco mais, né? Ele foi um pouco mais ousado esteticamente. Ele realmente fez algumas outras cenas. Eu gostei muito daquela cena da cachoeira em que representa a morte dela, né? da outra personagem. Achei forte, assim, achei uma simbologia forte. E achei aquela cena, eu acho o segundo e o terceiro bem mais violentos que o primeiro. Não sei como isso pode ser, mas eu achei bem mais. Eu achei muito brutal aquela cena, assim. Mas eu achei a simbologia da cachoeira muito boa. Eu acho que o que ele quer dizer naquele filme, porque explicar a cena da cachoeira, a cena da morte da amiga, da amiga não, da colega da Sasori, é que enquanto elas estavam fugindo, a polícia estava perseguindo elas. E a polícia avisou a várias pessoas e tal, e avisou a um ônibus de passageiros que estava fazendo uma excursão que tinham essas 7 mulheres fugindo. E aí, três homens, né, que estavam lá bebendo, dando em cima da guia, né, sendo completamente desrespeitoso com todo mundo. Né, eles saem do ônibus e vão atrás, quer dizer, eles vão atrás não, mas eles acabam encontrando essa pessoa, eles estupram e matam. E aí eu acho que está querendo dizer que assim, tipo, não são só os guardas que são bicho, não. Eu acho que todo mundo que tenha o cromossomo Y é para se ter cuidado. E eu falo isso assim, que eu tenho cromossomo Y e mesmo assim eu tô falando que... Não, sim, mas concordo, em primeiro lugar, mas o que me chamou muita atenção nesse filme também, eu acho que me causou ainda mais agonia, assim, é que as mulheres também, elas foram especialmente muito cruéis
com a Scorpion quando elas estão naqueles fundos da van policial sendo transportadas e elas uma das primeiras cenas do filme é a Scorpion sendo punida, né? Pela sua transgressão e tal, né? Por nada, né? Basicamente, mas ela é estuprada, ela sofre um estupro coletivo horrível e todos os personagens, né, que ali da prisão, eles são chamados a assistir, assim, eles ficam assistindo, e aí quando elas estão sendo transportadas, as outras detentas, elas espancam a Scorpion e a menina que está tentando ajudá-la. E eu achei aquilo horrível também, assim, porque aparentemente ninguém ali presta, além do Scorpion e a menina que morreu, que eu acho que era quem estava tentando ajudá-la, né? E, nossa, assim, mas realmente essa questão do todos os homens com que ela encontra são péssimos, assim, não tem um. Todos os homens. Nesse filme, todos os homens não prestam, e assim, as mulheres têm esse problema, né? Que ela enfrenta. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, uma cena que eu gostei bastante, foi aquela cena que as 7 mulheres encontram a velha mendiga que conta para elas, quer dizer, conta para nós, né, a história dessas 7 mulheres, né? Que me lembrou muito, e era isso que eu tinha notado antes, me lembrou muito aquela cena do Cell Block Tango de Chicago, que talvez tenha tido alguma inspiração aí. Não sei se vocês lembram dessa cena. A cena seguinte, aquela cena em que elas encontram a velha mendiga, justamente quando a velha mendiga morre, e aí ela se transforma em folhas, né? Aí começa a ter uma ventania, é uma coisa... É uma cena muito bonita. Não é? Me lembra... Não a cena em si, mas a fotografia e a composição do cenário me lembra muito aquele Balada de Narayama do Keisuke Kinoshita de 58, né? Que também, né, tinha uns cenários muito bonitos. Por fim, uma outra cena que eu gostaria de ver com vocês, o que vocês acharam, é justamente aquela cena em que elas, depois que elas encontram os assassinos da amiga, elas sequestram eles e vão para o ônibus e acabam sequestrando o ônibus, né? E aí, no momento em que elas entram num túnel, né, a Sasori, a Scorpion, ela tem uma visão, né? E aí aquela de elas sendo presas, né, numa rede, e aí vai mudando o personagem. Eu demorei um pouquinho para reparar que as personagens iam mudando, né, à medida em que ia trocando que a cena ia ter o corte, né? A cada corte você ia mudando os personagens. Aquela cena toda do ônibus é bem doida, né? Ela é bem... parece que se tomou alguma coisa, assim. Eu achei bem confusa, assim, eu gostei. Mas é bem surreal, é tudo muito onírico ali naquela cena, né? Muito... As pessoas falam muito quando vou falar desse filme, falam muito lembro muito do Jodorowsky, né? Algumas coisas do Jodorowsky, ele tem, principalmente esse troço de ir no deserto, essas histórias que eles passam no deserto, e aí depois essa cena em especial, né, em que ela tá vendo as coisas. E o que vocês acharam da última cena? Né, quando que a última cena não tem nada, não precisa dar spoiler, não tem nada de revelador na última cena, né? Você tem um olho, que eu não vou falar de quem, mas você tem um olho, e aí você vê a Scorpion rindo, depois elas correndo junto com as outras presas. Ah, sim! Não lembrei, claro. Não, eu adorei aquela cena, assim, tipo, delas correndo em liberdade, né? Tipo, uma cena grande, uma cena longa. Eu gostei bastante. E agora nós vamos falar do terceiro filme, Female Prisoner Scorpion Be Stable, ou Joshi Sasori Kimono no Veia. Mas antes, vamos ouvir o trailer.
助手701部署じゃみんななんて呼んでたか。サソリだ。死んだ女の亡霊が私に取り付いたんだよ。夢よ未練と笑われて冷めて見せますまだ冷めきれぬ女心の恨み節。Ficha técnica do filme. É dirigido por Shunya Ito, com um roteiro de Hiro Matsuda, baseado no mangá de Toru Shinohara. O filme é estrelado por Meiko Kaji, Mikio Narita, Rei Senri e Aoi Watanabe. Matsu é protegida por uma prostituta em fuga da polícia, de sua ex-companheira de prisão e um policial cujo braço ela cortou. Esse filme, você repara que esse filme, a Scorpion, ela fala muito menos do que os outros filmes, né? Você repara que eu tive o trabalho de contar quantas falas ela teve. Ela teve 5 falas, das quais 3 eram chamando a Yuki. É um adicional, né? Porque ela se comunica muito mais com o olhar do que com a fala, né? A cena do metrô, né? Começa a primeira cena do filme é ela no metrô, né, sendo perseguida pelos policiais. O policial vai e algema ela sai, né, a porta do metrô fecha, ela vai e pega uma faca. Com a faca ela consegue cortar o braço do policial, né? E é engraçado que o braço do policial reaparece, né, sendo segurado por um cachorro, né? Isso me lembrou muito Yojimbo. Yojimbo tem essa cena, né, que o Toshiro Mifune, ele chega numa cidade e aí tem um cachorro andando com uma mão de alguém. Um outro assunto, o que vocês acharam da vilã do filme? Eu fiquei com um nojo. Eu acho que foi o filme que mais me causou repulsa, assim, das ações, né, dos personagens. Tudo que ela faz é muito horrível, assim, mas eu fiquei muito chocada com... eu acho que aí nesse último filme o maior vilão não são os homens, né? Ela. Assim, eu fiquei muito chocada. Não sei se eu posso falar, se é spoiler ou não, mas com o aborto forçado. Sim, aquilo foi... Eu não conseguia olhar direito pra TV. Eu fiquei agoniada, sacou? Eu fiquei, puta que pariu, ela tá fazendo isso. E... eu fiquei muito chocada, assim, e eu acho que foi o primeiro filme que, pra mim, tinha alguém pior do que os cromossomos Y. E ela foi uma ótima atriz, né, porque foi desprezível, mas, assim, desde o começo, e eu gostei muito da caracterização dela, lembrei muito daquela personagem Rita Repulsa. Isso. E eu gostei muito da caracterização, gostei muito de tudo, assim, gostei da construção dela enquanto personagem, desprezível, mas eu gostei muito da construção, e ela teve algumas das cenas que me causaram mais agonia, assim, no filme inteiro, que foi essa do aborto. Eu fiquei, isso não está acontecendo. E isso foi um pouquinho além do que eu tava já esperando, sabe? Mas eu gostei muito dela. Tem uma crítica inglesa chamada Kat Ellinger, que ela, nos extras do box dessa coleção, ela dá uma entrevista e ela comenta que essa personagem meio que saiu daquele filme Funeral das Rosas, do Toshio Matsumoto, né? Que é assim, aquela superprodução, né? Aquela roupa que ela usa, ela lembrava demais, e eu falei assim, isso é verdade, tem algumas coisas a ver, né? Mas nesse filme também você vai acabar tendo uma polícia extremamente brutal, mas você vê que também os bandidos também são brutais, né? A gente já tinha visto lá no outro que homens comuns também eram extremamente brutais.
Né? Nesse daí você tem esses dois, né? Você tem os policiais e os bandidos sendo tão ameaçadores, não só com a Scorpion, mas com todas as outras mulheres, né? Entretanto, as maldades da vilã do filme não passam em branco, né? Quando a Sasori resolve pôr em prática seu plano de vingança, a vilã acaba correndo e se entregando porque ela prefere ser presa a enfrentar a Nami. Aí o que a Sasori faz? Ela foge a própria morte porque ela sabe que se ela aparecer, a polícia vai matá-la. Então ela forja a própria morte e acaba sendo presa com uma outra identidade, como um crime menor, que era um crime de incêndio, para ir atrás da vilã do filme lá na prisão. Eu fiquei em dúvida no final se ela tinha ido mesmo presa, porque a última coisa que a gente vê antes dela na prisão é ela encurralada, né, lá no esgoto. E eu fiquei em dúvida se ela tinha mesmo ido presa ou se a mulher estava delirando e enxergando ela em tudo quanto é lugar. Eu acho que foi, tanto que no final tem aquele texto dizendo que ela foi solta 10 anos depois e não se sabe seu paradeiro. Eu acho que quando eu li o texto eu me toquei disso, mas pode crer, eu não tinha... Porque eu não lembro de vê-la sendo presa, de fato. Não aparece, só aparece falando que ela... chegou uma garota nova, e aí é ela. Uhum. Mas esse texto é um sinal que o Shunya Ito, né, já tinha parado, né, já tinha encerrado a contribuição dele para a série, né? Mas a Meiko Kaji achou que não, achou que ela tinha mais coisa, tanto que ela acabou fazendo o quarto filme, que é o Grudge Song, né, que a gente não vai comentar hoje. Mas, a título de conclusão, né, o que vocês acharam da série em geral? Então, eu acho que é um filme, é uma série importante a ser vista. A gente tem que, para não fazer uma crítica anacrônica, a gente tem que ter em mente o contexto da época em que foi feito, né? Mas, assim, eu acho que vale pensar no porquê esse tipo de recurso narrativo de forma mais diluída ainda é feito até hoje. Assim, particularmente, não vou dizer que é o tipo de filme que faz mais o meu... É questão de gosto pessoal mesmo, não faz o meu estilo. Assim, eu fiquei bastante incomodada com essa questão da violência e tal, mas eu gostei muito da parte estética também, então é complicado. Mas, sei lá, eu acho que vale a pena a reflexão das coisas que a gente pontuou aqui, sabe? Apesar de ser importante ver, porque foi importante para a história do cinema e tal, e como eu havia falado antes, eu vi muitas considerações de que esse filme teria influenciado os filmes de heroína, de Bad Girls e tal, mas eu acho que a diferença para mim é que esses filmes que foram influenciados por ele, eles deram uma importância maior à saga, à jornada da heroína, e não ao 3 filmes com muito sofrimento dela, sabe? Então, assim, eu acho importante você ver, né, quem estiver nos ouvindo assistir esse tipo de filme para essa série específica para entender, mas eu acho bom que a gente questione mesmo, sabe? Eu acho que a arte está aí para questionar também, para nós questionarmos também, né? Eu tava ouvindo o que você disse e aí eu lembrei que tem uma personagem feminina que é fodona e assim não passa por nenhum desse calvário que a Nami passa, que é a Varla do Faster Pussycat Kill Kill. Ela é a vilã do filme, mas só que ela é meio que ícone, assim. Eu acho isso legal também. Eu acho bom ter a mulher nessa posição também. Não precisa ser sempre só a heroína, sabe? Pode ser vilã também. Isso é fodona. Uhum. Entendeu? Eu gosto muito dessa série de filmes. Eu acho que ela foi muito importante pra mim. Tipo, independente de ter sofrimento ou não,
ela me ajudou a me descobrir bastante como pessoa. Eu não tenho muito o que falar, mas eu acho a Sasori muito importante, tipo, tanto como personagem quanto a história dela. Eu acho que muitas mulheres que sofreram podem se identificar com ela e com o que ela passou. Então, vamos agora então falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Leti, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de indicar pra gente? Tem um filme indonésio que eu vi na Netflix chamado A Noite Nos Persegue. Ele não aparece lá no catálogo lá na frente, então você tem que procurar por ele. Ele é tipo um tesouro escondido na Netflix, que é sobre um assassino que salva uma menina e as pessoas que estavam atrás dela tentam matar os dois. E é bem violento. E você, Bia? Eu vou na contramão dela e eu vi um filme muito, muito conhecido, assim, que tá de cara quando a gente abre o Netflix, que foi O Céu da Meia-Noite, que foi dirigido e protagonizado pelo George Clooney. Eu achei legal, assim, é um filme legal pra se ter. Eu sei que tem muita gente que não conseguiu chegar até o final, mas eu gostei, não achei tão bom quanto estavam propagando no começo, né? Marketing é tudo, mas eu achei bem legalzinho. Acho que foi a última coisa que eu assisti, assim, de filme no Netflix. Eu queria aproveitar para avisar para vocês que no MUBI tá tendo uma retrospectiva da Vardar, da Inês Vardar, e tem vários filmes legais dela. Eu vi semana passada, dentre vários outros, o que eu mais gostei foi um filme chamado Murmurs. Aqui no Brasil tem uma tradução não oficial chamada Muros e Murmúrios, que é muito interessante. É um documentário que ela faz sobre os murais de Los Angeles. E aí ela vai entrevista os artistas dessas obras de arte. É muito bacana. Se chama Murmurs. Bacana, vou assistir. Leti, se alguém quiser entrar em contato com você, como é que eles fazem? Você tem algum meio de contato para eles? É só chamar meu Letterboxd, Leti, e o meu Twitter, que vai estar lá no meu Letterboxd. Então, é só me chamar lá que eu sempre respondo. E você, Bia? O meu é o de sempre. Twitter e Instagram, Biba Moreira. É isso. Então, não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook e mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Da Rua Marangá, eu sou a Bia. Eu sou a Leti. E este foi o podcast Ponto Cego. Sasori!